começar a gravar. Então, boa noite, doutores. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Este professor vai dar início agora ao conteúdo, né? Primeiro momento, como eu disse anteriormente, eu vou revisar o que já foi tratado até hoje. Nós já falamos de conceitos, de histórico e de conferências, conceitos históricos do direito ambiental, de conferências internacionais em prol do meio ambiente. Por quê? Porque foram a partir das conferências que surgiram os princípios ambientais. Então, olha só, turma, depois que eu revisar o conteúdo, nós vamos dar início à nossa temática da aula de hoje, que é princípios. Turma, se a reunião terminar, como sempre, basta clicar no mesmo link, tá certo? E a nossa reunião continua no segundo momento. Só vamos terminar quando o professor falar de todo o conteúdo da nossa matéria de hoje, que é princípios. Depois, eu vou ficar online até as 22h40 no ambiente virtual de aprendizagem, bem como no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E lembrando que todas as atividades, turma, vou falar de novo, todas as atividades devem ser resolvidas no ambiente. Tanto é que eu deixo a opção, né, para resolver direto no ambiente ou para anexar o arquivo. Então, reitero, todas as atividades, pré-aula síncrona, da aula de hoje eu só solicitei uma leitura de um simples resumo, né, da temática de hoje, e pós-aula síncrona, somente 4 perguntas discursivas, coisas simples, sempre de forma objetiva. Já para o próximo encontro, eu já vou começar com as questões de princípios voltados para o concurso público, né? Serão 4 questões apenas após a aula, tá bom? Lembrando que é uma orientação institucional. Vamos lá, doutores? Revisando. Turma, no encontro passado, nós conceituamos o nosso direito ambiental. Olha aí, vou falar de novo o conceito de direito ambiental. Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, tá certo? Com o objetivo, com o fito de alcançarmos um ambiente ecologicamente equilibrado, né? Com o objetivo de desenvolver de forma sustentável. Bom, conceituamos direito ambiental, mostramos aí o conceito de ecologia e o conceito de meio ambiente. Porém, antes de falarmos do conceito de direito ambiental, conceito de ecologia e conceito de meio ambiente, cumpre relembrarmos. Lembrando, turma, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Portanto, pertence à coletividade. Doutores, é um direito de todos, pertence a uma pluralidade indeterminada de indivíduos. Sendo assim, é considerado como um direito ou interesse difuso. Lembrando que a base legal que vai conceituar direito difuso e direito coletivo é o artigo 81, inciso 1 e inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Lembrando também, doutores, que quando exemplificamos, né, direito difuso e direito coletivo, eu mostrei a distinção. Dá um exemplo de direito coletivo. Os moradores ou os produtores rurais do município de Brumadinho ingressam com uma ação coletiva visando danos morais, obviamente, em decorrência do dano ambiental que sofreram. Olha só, grupo, categoria ou classe ligado entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Artigo 81, inciso 2 do CDC. Estamos dando exemplo de direito coletivo. Mas se cair no exame da ordem ou no concurso público, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito ou interesse? Os senhores vão marcar difuso. Agora, se cair um caso prático, né, dentro da questão, vocês vão saber diferenciar difuso de coletivo, porque nós já explicamos e revisamos agora. Turma, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado também é considerado como um direito de terceira geração. Nesse momento, relembramos, direito de primeira, segunda, terceira geração e quarta geração. Mas lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Sendo assim, é considerado como um direito ou interesse difuso, bem como é um direito de terceira geração. E o meio ambiente, ou o nosso direito ambiental, que visa, né, assegurar um meio ambiente equilibrado para todos, é um ramo do direito público, né, quando falamos lá da natureza jurídica. Turma, já conceituamos direito ambiental, agora eu vou falar de forma breve o conceito de ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. Ou seja, é o estudo da casa.
né? No sentido amplo, é o estudo da casa, mostrando a distinção entre os dois. E ecologia também é diferente de meio ambiente. Olha o conceito legal de meio ambiente, que está lá no artigo 3º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Acompanhe a leitura. Meio ambiente, conceito. Deixa eu só admitir o colega aqui. Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito legal. Mas faz-se necessário ir além e conceituar e classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho, né, doutores? Lembrando que o meio ambiente natural consiste nos elementos que existem sem influência do homem. Base legal, artigo 225 da Constituição Federal. Exemplo, o ar, o solo, a água, né? São os elementos que existem de forma natural, meio ambiente natural. Meio ambiente do trabalho, está lá no artigo 200, inciso 8, bem como no artigo 7º da Constituição Federal. Meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano exerce as suas atividades laborais. E o meio ambiente artificial? A base legal, turma, é o artigo 182 e 183, tá certo? Lembrando de exemplo de meio ambiente artificial, uma simples praça pública, né? Também é exemplo, espaços abertos e edificações. Turmas, espaços públicos abertos e edificações. Meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Uma simples praça pública. Base legal, artigo 182 e 183. E dei a dica para o concurso, né? Lembrando que quem vai promover o ordenamento no âmbito territorial é o poder público municipal. E o plano diretor é um instrumento básico, é o mínimo, tá, doutores? Para que possamos promover o desenvolvimento no âmbito municipal. Lembrando também que cai muito em concurso, o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais, olha o sinal de mais aqui, com mais de 20 mil habitantes, tá certo? Doutores, conceituando aí agora o meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, perdão. Conceituamos artificial, agora cultural. O conceito de artificial e cultural é muito parecido, inclusive na parte inicial, eles são idênticos. Olha o conceito de meio ambiente cultural. Consiste no espaço construído pelo homem, na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Por isso é um meio ambiente cultural. Base legal, artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Exemplo, patrimônio histórico, paisagístico, arqueológico, tá certo? E cultural. Outro exemplo para memorizar do meio ambiente cultural, uma praça pública que possui árvores centenárias, onde a sociedade realiza, né, a comunidade local realiza festas, reuniões, feiras e assim sucessivamente. Este ambiente, que é artificial, possui um valor agregado cultural, portanto, é considerado também como meio ambiente cultural, tá bom? Doutores, ultrapassada essa fase, né, vamos falar aí das conferências. Antes de revisarmos conferências, eu falei dos tratados e da incorporação dos tratados no Brasil. Lembrando que quem vai assinar um tratado em nosso nome, quem tem a competência privativa, lá nos moldes do artigo 84, inciso 8, é o nosso presidente da República. Lembrando aí que depende de referendo do Congresso Nacional. E quando esse tratado, né, internacional, ou ato internacional, ou convenção internacional, mostrei, né, na aula passada a diferença entre tratado, convenção, declaração, protocolo, né, doutores, acordo. Olha só, são documentos que poderão ocorrer dentro de uma determinada conferência internacional. Doutores, atenção, bem como de forma apartada, obviamente, né, por exemplo, dentro da Conferência de Estocolmo, surgiu o protocolo, surgiu princípios e surgiu a Declaração de Estocolmo, né? O protocolo de Kyoto foi uma reunião voltada para tratar de questões específicas para a redução das substâncias que destroem a camada de ozônio. Mas vamos lá. Lembrando que quem vai assinar, ou quem tem a competência privativa para assinar os atos e tratados, para celebrar, né, o texto legal diz isso, a nossa lei maior diz, para celebrar atos internacionais, é o presidente da República, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem a competência exclusiva, de acordo com o artigo 49, inciso 1, né, doutores? Para, atenção, quem vai ratificar esses atos, se eles apresentarem elementos gravosos para o Brasil, com relação ao nosso patrimônio, será o Congresso Nacional. Inclusive, é uma competência exclusiva do artigo 49, inciso 1. Continuando. Doutores, depois de falarmos desses atos internacionais, eu falei da incorporação deles no nosso ordenamento jurídico, né? Lembrando, doutores,
atenção, que existem 4 correntes. Primeiro, se um ato internacional, atenção, doutor, isso é matéria de concurso, hein? Se o ato internacional for voltado para os direitos humanos, e se ele for incorporado, viu, Paulo, no nosso ordenamento jurídico, pelo quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, que inclusive foi inserido por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele será equivalente à emenda constitucional. Então, os tratados internacionais em prol dos direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Ninguém erra isso, né, doutor? Porque se cair no concurso que passou por quórum qualificado, você vai marcar equivalente à emenda constitucional. Mas o que não passou e é em prol dos direitos humanos, visa tratar dos direitos humanos ambientais, do ambiente ecologicamente equilibrado, por exemplo, doutores, aí nesse caso existem 4 correntes. A primeira, que entende que eles terão natureza supranacional, eles sempre estarão acima das nações, quem defende é o ministro Celso de Mello. A segunda, que eles sempre terão status constitucionais, Flávia Piovesan, Sidney Guerra. A terceira, eles terão natureza ou status de lei ordinária, esquece. E a quarta, que eles terão natureza ou status supralegal. Quer dizer que eles estarão acima das leis, porém abaixo da Constituição, que é o posicionamento do STF, que é o que os senhores vão marcar em concurso. Se passou pelo quórum qualificado, equivalente à emenda, ninguém erra. Se não passou pelo quórum qualificado e foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro e versa sobre direitos humanos, status supralegal. Tá bom, doutores? Tranquilos? Que passou pelo quórum qualificado no Brasil, Convenção Americana de Direitos Humanos em prol dos portadores de deficiência, né? Que foi no ano 2007, que foi ratificada pelo Brasil, doutores, por meio do decreto 168 de 2008 e passou pelo quórum qualificado, equivalente à emenda constitucional. Por exemplo, a parte geral do Código Civil mudou muita coisa, artigo 1º, artigo 2º e assim sucessivamente, né? Inclusive, estava falando desse assunto esses dias agora com a minha turma de civil. Mas vamos lá. E um que não passou pelo quórum qualificado e foi incorporado no nosso ordenamento. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que trata no seu artigo 7º do direito de liberdade da prisão civil, que inclusive influenciou o STF, né, como foi utilizado como fundamento para criarmos a súmula vinculante, para o STF criar a súmula vinculante número 25. Então, olha só, doutores, este dispositivo legal, inclusive, foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 678 do ano de 1992, tá certo? E a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, é do ano de 1969, tá bom? Em suma, depois de falarmos dos conceitos, tratados, convenções, acordos, protocolo, declaração, da incorporação deles no nosso ordenamento, o professor tratou das conferências. Lembrando que conferência após conferência, os países percebendo a necessidade de uma consciência planetária ambiental, a necessidade de respeitarmos o meio ambiente de forma global, e conferência após conferência, eles tentam revisar e propor novas metas, novos planos, novos protocolos, novos projetos. E eu provei isso para os senhores na aula passada. Conferências que foram referências que a gente precisa lembrar. Estocolmo, que ocorreu na Suécia no ano de 1972, foi o divisor de águas. Surgiu o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é 5 de junho, ONGs, Partidos Verdes, Direito Ambiental Internacional, princípios em prol do meio ambiente. Idealizou-se o princípio de desenvolvimento sustentável. Lá no relatório Nosso Futuro Comum, no ano de 1983, formalizou-se esse conceito. A Rio 92, doutores, ela tratou dos princípios da precaução, do princípio da solidariedade intergeracional, do princípio do desenvolvimento sustentável. A Rio+20 também, e assim sucessivamente. Em suma, por que eu falei das conferências internacionais? Para mostrar para os senhores que os princípios do direito ambiental surgiram a partir das conferências. Turma, retomada dos estudos finalizada. Agora eu vou começar princípios. Alguma dúvida? Alguma dúvida, doutores? Nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Pessoal, falando agora de princípios, acompanhem com o professor. Turma,
eu já percebi que tem alguns colegas anotando. Primeira coisa, temática, princípios do direito ambiental. Anotem para quem está anotando. Todo princípio tem caráter preventivo. Vai a dica que cai em concurso e ninguém pode errar. Todo princípio ambiental tem caráter preventivo. Primeira dica para a turma, tá certo? Tranquilos? E agora nós vamos tratando de alguns assuntos, eu vou comentando. Tenham em mãos aí a Constituição Federal, pode abrir no seu computador, pode acompanhar a aula de forma tranquila. Pessoal, em alguns momentos eu vou falar dos princípios em conjunto. Bora, tia. Vamos. Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Pessoal, em alguns momentos eu vou falar dos princípios de forma conjunta para poder diferenciá-los. Por quê? Princípio é uma matéria muito fácil do direito ambiental, mas é uma matéria também muito importante. Por quê, doutores? É o nosso sustentáculo, é a nossa base. Os princípios vão orientar o nosso direito ambiental. Olha só, doutores, outra questão quando eu falo de princípio, já comentei que todo princípio tem caráter preventivo. Normalmente, Paulo, Isabela, Diná, Jéssica, colegas que estão nos acompanhando aí, turma, normalmente, o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser o princípio. Vou repetir de novo, não precisa nem anotar, só entender. Normalmente, o seu nome, a nomenclatura do princípio, já vai te mostrar o que vem a ser o princípio. Então, quando os senhores forem resolver aí prova para concurso público, que tem a matéria de direito ambiental, provavelmente vai cair princípio. É normal. Tem direito ambiental no caderno? Cai questão de princípio. Por quê, professor? Porque a nossa base é o nosso sustentáculo. Então, se cair o princípio, e a Isabela, por exemplo, não se lembrou do princípio, lê o nome com calma, faz uma reflexão, porque normalmente eles lançam os conceitos e fazem o link, né? Eu vou passar questões na próxima aula de princípios para vocês resolverem. Então, olha só, turma. Normalmente, doutores, o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser este princípio. Tá bom? Espero que tenham entendido. Vamos lá. Primeiro princípio que eu quero trabalhar com os senhores é o princípio, né, do desenvolvimento sustentável. Já falei que os princípios são sustentáculos, são os postulados de toda a nossa legislação. Portanto, né, eles são a fonte do nosso direito ambiental. Por isso, a necessidade de estudarmos, tá certo? Tranquilos até agora, né? Tá muito rápido, tá muito lento, tá tranquilo? Beleza, obrigado. Então, olha só, doutores, princípio de desenvolvimento sustentável. Eu já falei que ele foi idealizado lá na Conferência de Estocolmo, né? E antes do ano de 1972 já discutiam essa questão principiológica, bem como a questão do desenvolvimento sustentável. Olha só, falamos ainda que formalizou-se o conceito de desenvolvimento sustentável no relatório Nosso Futuro Comum, né? Bem como, na aula passada, dei exemplo. Dá um exemplo, professor, de desenvolvimento de forma sustentável. Exemplo clássico, reciclagem, né? Doutores, o desenvolvimento de forma sustentável nada mais é do que eu utilizar os recursos naturais sem acabar com esses recursos. Eu usar os recursos naturais, doutores, de forma equilibrada. Por quê, professor? Porque as gerações que estão por vir também têm direito de usar esses recursos, não é, pessoal? Então, olha só, doutores, continuando aí. Então, quando falamos de princípio de desenvolvimento sustentável, lembrando que as conferências trataram deste princípio, e ele é um princípio que vai nortear, que vai orientar toda a nossa legislação. Inclusive, doutores, olha só, está previsto aí na Constituição Federal, no artigo 3º, no artigo 170, no artigo 225. Acompanhe aí, por exemplo, quem estiver com a Constituição. Olha este princípio lá na nossa Constituição Federal, artigo 3º. Acompanhem comigo. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. E esse desenvolvimento tem que ocorrer de forma sustentável. Doutores, a preocupação com o desenvolvimento de forma sustentável, ela é latente e está na nossa lei. Inclusive, na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, lá no artigo 170 prevê um tratamento diferenciado. Vamos lá? Olha o artigo 170, inciso 6º. Vamos lá. Eu comento para os senhores aqui agora. O artigo 170 ele diz o seguinte, que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, do nosso trabalho,
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. E sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado não existe dignidade. Conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Olha só, inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Entenderam? Inclusive a própria lei maior, a própria Constituição Federal, né, que trata lá no artigo 170 da livre iniciativa, né, e do desenvolvimento, fala, inclusive, mediante tratamento diferenciado, dependendo do impacto. Tá bom? Visando o quê, doutores? Visando garantir o equilíbrio, né? Visando equilibrar essa balança. Portanto, este princípio de desenvolvimento sustentável, quando, olha a dica para o concurso. Professor, como memorizar desenvolvimento sustentável? Como que cai em concurso? Turma, lembra de bases de produção e reprodução, crescimento, desenvolvimento. Acompanharam? Palavra-chave aí do princípio de desenvolvimento sustentável, tá? Bases de produção e reprodução, crescimento, desenvolvimento de forma sustentável. Bom, passando aí, doutores, para o nosso próximo princípio, eu vou falar para os senhores agora, inclusive, né, já conceituamos, vou falar do princípio da ubiquidade. Pessoal, este princípio, ao meu ver, é um princípio que já está inserido dentro dos demais, mas a doutrina trata, os concursos cobram, então eu preciso comentar. Lembrando também que eu não vou comentar todos os princípios, existem princípios demais do direito ambiental. Eu vou comentar os mais relevantes, os que são mais cobrados em concurso público. Princípio da ubiquidade, vou explicar de forma simples. Doutores, o que é ubíquo? O que significa ubiquidade? É a característica do que existe ou está praticamente na maioria dos lugares. Então, esse princípio da ubiquidade, ele se consubstancia no entendimento de que o meio ambiente ele é ubíquo. Ou seja, turma, está presente em toda parte, em todo o planeta. Diante disso, né, sendo assim, qualquer lesão que ocorra pressupõe reflexos diretos ou indiretos em toda a natureza. Entenderam o princípio da ubiquidade? Vou repetir, ao meu ver, ele está inserido dentro dos demais, mas a doutrina trata desse princípio de forma específica, eu também trato na minha doutrina, então eu sou obrigado a comentar. Tá bom? Doutores, lembrando que alguns princípios eu vou criticá-los, inclusive, mas isso aí faz parte da nossa temática, tá? Falamos do princípio de desenvolvimento sustentável e o princípio da ubiquidade, certo? Agora, vou falar do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Doutores, vocês se lembram da aula passada? Da necessidade da consciência planetária ambiental, da necessidade do dever de cuidado em prol do meio ambiente. Por quê, professor? Porque os danos ambientais ultrapassam barreiras. Vocês se lembram que o professor comentou isso? Olha o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Turma, olha o nome aí. Responsabilidade comum, porém diferenciada. Acompanhe o raciocínio comigo. Como assim, professor? Está estranho. Não, é simples. Vamos lá. Um tratado, lembrando que o tratado pode ser bilateral, né? Lembrando lá da aula passada dos conceitos. Um tratado entre o Brasil e Bolívia. Primeiro eu vou dar o exemplo, depois eu explico. Um tratado entre o Brasil e Bolívia para proteger a nossa Amazônia. Todo mundo está acompanhando? Lembrando que lá no estado do Mato Grosso, né, o Brasil faz Bolívia com Brasil e Bolívia são países vizinhos e a nossa região de floresta está concatenada. Um tratado internacional visando proteger as nossas fronteiras. O Brasil, como tem... Os dois não têm responsabilidades, doutores? A responsabilidade não é comum? Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Doutores, a forma de execução dessa proteção ambiental ela pode ser diferenciada. O Brasil tem um poderio econômico maior. A responsabilidade dele, a forma de execução dessa proteção pode ser maior. Olha o tratado aí, olha o acordo entre os países. O Brasil vai conceder 10 bilhões de reais para a proteção da região amazônica e a Bolívia 1 bilhão. O Brasil vai ofertar 5 mil homens da Força Nacional e a Bolívia 1.000 homens. Então, olha só, doutores, quando falamos das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
todos os estados eles têm a responsabilidade comum de preservar o meio ambiente, como eu disse anteriormente. Porém, a capacidade dos estados para atingir essa finalidade, elas podem ser diferenciadas. Assim, é necessário adotar o quê? Padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Entenderam? Tranquilos? O objetivo é comum, porém os padrões ambientais, a forma de execução pode ser diferenciada. Tá bom? Espero que tenham entendido. Então, já comentamos o princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Vocês viram que o nome já te mostra o que é o princípio? Já para não confundir em prova, né? Muito menos não confundir em concurso público. Próxima aula, bateria de questões sobre princípios, tá? Se prepare. Isso aí não tem como, nós precisamos resolver. E sempre dentro do ambiente virtual, tá, doutores? Pessoal, agora, de forma concatenada, já que eu falei do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, eu falo do princípio da cooperação dos povos ou princípio da cooperação entre os povos, né? A base legal desse princípio ele está inserido no nosso ordenamento, doutores, na nossa lei maior, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 4º, inciso 9º, que trata, né, que é um princípio nas relações internacionais do Brasil, da República Federativa do Brasil, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Doutores, olha só, turma, princípio da cooperação entre os povos. Os danos ambientais, eu já falei várias vezes, que ultrapassam barreiras. Portanto, essa cooperação ela é primordial. Quem estiver anotando, ou então presta atenção, dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Por isso a importância desse princípio, que é o princípio da cooperação entre os povos. Os danos ambientais não respeitam soberania, muito menos limites. Eles ultrapassam barreiras. Por isso, as nações precisam cooperar. E vou repetir de novo. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Então, vamos lá. Comentamos o princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio, né, da responsabilidade comum, porém diferenciada, princípio da cooperação entre os povos. Vamos falar agora, doutores, do princípio, né, do ambiente ecologicamente equilibrado. Pessoal, quando eu tratar deste princípio, eu volto no desenvolvimento sustentável, no ambiente ecologicamente equilibrado e na solidariedade intergeracional. E eu vou mostrar para os senhores uma forma de memorização para vocês não errarem. Doutores, desenvolvimento sustentável. Só voltando, hein? Estamos falando de base de produção e reprodução. Crescimento de forma equilibrada. Se é desenvolvimento, lembra, base de produção e reprodução. Crescimento de forma equilibrada. Agora, eu vou falar do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Turma, este princípio está inserido no capítulo 6, título 8, no artigo 225 da Constituição Federal. Lá na parte inicial, no caput. Olha o que diz a Constituição, acompanha aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Professor, muito parecido com o desenvolvimento sustentável, concordo. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento de forma equilibrada. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito de todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este princípio configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Este princípio configura uma extensão do direito à vida, porque nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é pré-requisito para a dignidade. Atenção, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Tá bom? Agora, falei inclusive da base legal, está lá no artigo 225 caput. Agora, doutores, eu comento, inclusive, este princípio do ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental por essência, né, doutores? Nós já falamos disso também. Mas olha só, meninos, voltando, para não confundir
desenvolvimento sustentável com ambiente ecologicamente equilibrado, com solidariedade intergeracional, que é o princípio que eu vou comentar agora. Doutores, olha o nome. Tanto que é fácil entender essa temática princípio, que é muito cobrada em concurso, que são os princípios do direito ambiental. Olha o nome. Solidariedade intergeracional. É a solidariedade entre gerações. Acompanha comigo. Este princípio ele vai buscar o quê? Assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras. Doutores, ou seja, as gerações futuras têm direito de usufruir de forma sustentável dos recursos naturais. Por isso o nome, solidariedade intergeracional. E tem no material dos senhores, e o professor Milaré, professor Edson, ele também faz a distinção da solidariedade sincrônica, que é ao mesmo tempo, que é o dever da geração presente de respeitar e proteger o meio ambiente, né, dessa solidariedade, e também fala da solidariedade diacrônica, que é através do tempo. Ou seja, a solidariedade intergeracional é o dever da geração atual de proteger os recursos naturais para as gerações que estão por vir. Então, não vamos confundir desenvolvimento sustentável com ambiente ecologicamente equilibrado com solidariedade intergeracional. Ambiente ecologicamente equilibrado, base de produção e reprodução, crescimento. Vamos lá, perdão. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento. Ambiente ecologicamente equilibrado, configura a extensão do direito à vida, a sadia qualidade de vida. E solidariedade intergeracional é o dever da geração atual de proteger o meio ambiente para as gerações que estão por vir. Em síntese, em suma, é a solidariedade entre gerações. Tá bom? Doutores, vocês perceberam que eu repeti várias vezes para afirmar o entendimento, tá bom? Então, olha só, turma, até agora nós falamos, repetindo, hein, revisando, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Princípio da cooperação entre os povos, agora, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado e, por fim, o princípio da solidariedade intergeracional. Então, nós já comentamos 6 princípios, tá bom? Doutores, lembrando que agora, né, a nossa conexão ela vai se encerrar. Ou seja, a partir de agora, basta clicar no mesmo... Josué está chegando agora, ó. Josué, seja bem-vindo, mas a primeira parte da nossa aula já está terminando. Já são 7h40, tá? Nós vamos terminar agora. Basta clicar no mesmo link. Basta clicar no mesmo link que nós vamos dar continuidade, tá bom? Doutores, basta clicar no mesmo link para que possamos continuar. Aguardo os senhores, segunda parte da nossa aula, tá certo?